Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Na videoaula de hoje nós vamos estar dando a introdução ao CSS. Vamos ver o que é CSS, como é que a gente pode utilizar a CSS nas nossas páginas web. Então vamos lá. Então o que vem a ser CSS? Tá? Então CSS em inglês, Cascade Style Sheet, é a folha de estilo em cascata. Então uma folha que vai dar estilos, formatação, e ela segue algumas regrinhas de cascata. Então esse aqui é o termo, o que vai significar aí CSS. Tá? Ela é uma ferramenta que vai agregar, né, estilos junto aos documentos web. Então lá, quando a gente falou de HTML, nós marcamos o conteúdo. Falamos o que era um parágrafo, o que era um título, o que era um cabeçalho e assim por diante. Com CSS, nós vamos formatar o documento web, vamos formatar as tags HTML. Então, não vamos poder dizer o tamanho da fonte, tipo de fonte, assim por diante. Então, vamos lá. Para que vai servir isso? Porque eu já até adiantei ainda agora. A HTML ela foi criada para ser originalmente uma linguagem só de marcação, tá? Marcação e estruturação de conteúdo. Não faz parte da responsabilidade da linguagem HTML formatar o conteúdo, cuidar da aparência. Tá? Aqui ele fala que os agentes de usuário, tá? Agentes de usuário é os navegadores web, tá? Navegadores web e softwares que consomem, tá? As páginas, o conteúdo HTML, CSS e também depois o JavaScript, né? Esses são os agentes de usuário. Navegador tanto para o computador, para o celular, para tablet, etc. Né? Então, não cabe aos agentes de usuário cuidar da apresentação. Tá? Quer dizer, a linguagem HTML, né, não vai fornecer essa informação aos agentes do usuário com relação à apresentação dos elementos. Tá? Não faz parte do HTML. Então, o HTML simplesmente marca o conteúdo. Aí, para deixar bonito, para ficar uma aparência legal, aí sim a gente usa o CSS. Aí ele é responsável por todas as funções de apresentação do documento. Tudo que se refere a apresentar o documento, os elementos que estão naquele documento, é o CSS que vai cuidar. Né? Então, se eu quero mudar cor de fonte, tipo, espaçamento, posicionamento dos elementos, transições entre as propriedades, os valores dos elementos, cuidar de plano de fundo, de layout, etc., tudo isso cabe ao CSS e não ao HTML. Tá? Até a gente teve aí um período meio conturbado, meio bagunçado dentro da linguagem HTML, aí, alguns anos atrás, onde a gente tinha algumas tags que trabalhavam com essa questão da apresentação. Por exemplo, em alguns navegadores existiu, alguns não, acho que a maioria, tá? Existiu, por exemplo, a tag fonte, que é uma tag que cuida de cor de fonte, tipo de fonte, tamanho de fonte. Né? E isso não é atribuição do HTML. Né? Então, hoje, com HTML5, com CSS3, a gente vem tentando melhorar essas coisas. Na verdade, não só agora, tá? Já há um tempo, desde o XHTML, a gente já tentava separar melhor HTML, marcação de conteúdo, com CSS, que é a questão da apresentação. Mas mesmo assim, houve um tempo que as coisas eram meio bagunçadas. Então, tag fonte, tag blink, então tinha algumas tags que cuidavam de apresentação e que não deve ser utilizado por nós de maneira nenhuma quando formos escrever nossas páginas web. Tá? HTML, marcar o conteúdo, CSS, cuidar da apresentação. Então, a linguagem CSS ela é baseada em regras. E as regras vão ser as unidades básicas da linguagem CSS. Tá? O que vem a ser uma regra CSS? Então, a regra CSS é um conjunto, né? onde eu tenho um seletor, propriedade e valor. Tá? Eu posso ter várias propriedades e valores para um mesmo seletor. Tá? E vai compor regras. Tá? Então, as regras CSS, seletor, propriedade e valor. O que vem a ser o seletor? É o alvo da regra. Tá? Então, onde eu quero aplicar a regra CSS? Este vai ser o meu seletor. Por exemplo, eu posso querer aplicar uma regra CSS ao parágrafo, a tag P. Né? Então, P vai ser o meu seletor. Eu posso querer aplicar minhas regras, né? Posso querer aplicar uma regra, por exemplo, a todas os elementos de uma página HTML, onde tem o atributo
type, por exemplo. E aí, por exemplo, o input, o type text, por exemplo. Sempre for type text eu quero aplicar. Então, se a gente lembrar lá de formulário, eu tenho o input e um dos atributos do input é o type. E eu posso falar, ó, quero aplicar regras onde o type for o texto. Né? Então, eu aplicaria a todas as caixas de texto uma determinada regra. Consigo fazer isso. Tá? Então, seletor é o alvo. Em quem eu quero aplicar uma regra CSS? Depois eu tenho a propriedade. Propriedade é uma das características do seletor. Por exemplo, falando de parágrafo, da tag P, uma das possíveis propriedades é a cor do parágrafo, ou o tipo de fonte do parágrafo, ou o espaçamento do parágrafo e assim por diante. Então, são propriedades, tá, do seletor. E o valor é o valor que a propriedade vai receber. Então, pode ser um valor numérico, uma quantidade, ou uma qualidade da propriedade. Então, eu consigo mudar quantificação ou qualificação, tá, das propriedades. Então, por exemplo, se é cor, se eu quero o parágrafo e quero mudar a cor, o valor é alguma cor, vermelho, verde, azul, assim por diante. Ah, quero mudar o tamanho da fonte? Então, aqui vai ser um número, tá? Então, sei lá, 12 pixels, 20 pixels e assim por diante. Né? Então, eu vou ter essas características aí. Tá? Então, regra CSS, seletor, propriedade, valor. Exemplo de regra CSS, estou falando que eu quero pegar a tag P e mudar a cor dela. O color dela vai ser red vermelho. Tá? Então, todos os parágrafos da minha página, eu vou falar que eles são vermelhos. Pegar a tag H1 e falar, ó, a cor da tag H1 vai ser azul e o tamanho da fonte vai ser 20 pixels. E aí eu observo também que eu separo as propriedades com ponto e vírgula. Eu posso escrever isso aqui, essas duas linhas, na verdade todas essas linhas, eu posso escrever numa única linha. Tá? E aí a propriedade valor separo com ponto e vírgula de outra propriedade valor. Tá? Essa declaração aqui eu separo com ponto e vírgula da outra declaração. Quando eu tenho só assim uma declaração, o ponto e vírgula é opcional, não preciso ter. Tá? E quando eu tenho várias declarações, o último ponto e vírgula é opcional. Tá? Agora eu gosto de pôr porque evita de esquecer, né? Por exemplo, se eu não deixar aqui acrescentar mais uma regra, vai dar errado. Aí eu tenho que lembrar de colocar esse ponto e vírgula aqui. Então, eu sempre gosto de colocar para evitar de esquecer. Sim, aí os seletores, né? O que vem a ser os seletores? Os seletores mais comuns são esses aqui que a gente está vendo aqui. Esses três tipos são os mais comuns. Eles são os mais comuns porque sempre existiram na CSS, tá? O CSS hoje está na versão 3 e esses seletores existem aí desde a primeira versão. Então, lá na versão 1 eu já tinha um seletor tipo, foi aquilo que a gente já viu, por exemplo, parágrafo e H1. Seletor classe. Então, a classe ela é um atributo lá um atributo das tags, tá? Assim como o ID. O ID também é um atributo das tags, tá? São atributos que nós não vimos quando falamos de HTML, mesmo porque lá não fazia sentido, mas agora faz sentido a gente ver isso. Então, classe e ID são atributos do HTML. E eu posso aplicar regra CSS em alguma classe específica, tá? Usando o operador ponto. Então, eu falo a tag, ponto final, e o nome da classe. Ou simplesmente ponto final e o nome da classe. E para falar do ID, eu uso o jogo da velha, né? E depois o nome do ID. Ok? Vamos ver exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Aqui eu estou aplicando regras, aqui eu tenho um código HTML e aqui eu tenho um código CSS. Daqui a pouco a gente vai ver como que nós vamos ligar essas duas coisas. Mas por enquanto vamos ver aqui separado. Tem um trecho de código HTML e um trecho de código CSS. Aqui eu tenho o H1, aqui eu tenho um parágrafo com uma classe e essa classe chama verde. Aqui eu tenho outro parágrafo com uma classe e essa classe também chama verde. E eu tenho um outro parágrafo com ID e o ID dele é o único. Né? Então, esses atributos de class e ID, ele existe para todas as tags HTML. É um atributo global, qualquer tag tem. Então, tá? Agora faz sentido. Onde é que eu vou usar classes e ID? Quando eu for trabalhar com CSS e também quando eu for trabalhar com JavaScript. Tá? Classe. Eu posso dar a mesma classe para várias tags. Tá? Então, classe verde eu posso colocar em várias tags dentro do meu documento. Agora o ID não.
O ID ele é específico, ele é único. O ID dá um nome para alguma tag. Então, se eu usei o ID único neste parágrafo, se eu for colocar um ID em outro parágrafo, vai ser um outro ID. Não posso repetir o ID, tá? Visto que eu vou utilizar isso aqui tanto no CSS e depois, mais para frente, a gente vai ver isso aqui no JavaScript. Então, o ID ele é específico, é único, ele vai dar um nome deste parágrafo aqui, deste único parágrafo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nas regras CSS. Então, aqui eu falei, ó, o H1, todos os H1s que tem na minha página, vai ter a cor blue, a cor azul. Então, isso aqui é um exemplo do resultado que vai aparecer lá na tela. Então, o H1 ficou azul. Ponto, então se eu coloquei ponto, eu sei que eu estou falando de uma classe e verde. Então, tudo que for da classe verde vai ter o color verde. Aqui ficou errado, tá? Aqui não é verde não, pessoal. Aqui é green, tá? É em inglês. Aí eu me confundi na hora de escrever esse slide aqui. Então, ponto, verde, color, 2 pontos, green. E aí, todas as classes que tiverem verde, tá, vão ficar com a cor verde, que deve ser green aqui, tá? Tem que ser em inglês. Então, esses 2 parágrafos aqui, verde. E depois, o elemento, né, que tiver o ID único, ele vai ficar com a cor red, com a cor vermelha. Então, o parágrafo que tem um ID único ficou com a cor vermelha. Ok? Continuando, eu posso agrupar seletores. Então, se eu quero pegar todos os meus parágrafos, todos os meus títulos de H1 a H6 e colocar nele a cor gray, um tom de cinza. Então, eu posso separar eles por vírgula, então todos eles vão ter essa cor aqui, vão ter essa regra. E aqui, o ponto e vírgula opcional, tá? Seletor descendente. Então, aqui, nesse exemplo, eu coloquei reader, um espaço, H1. Então, o que eu estou dizendo? Que as tags H1 que forem descendentes do reader, isto é, as tags H1 que estão dentro do reader, vão ficar com a cor laranja, com a cor orange, laranja. Então, todo H1 que estiver lá dentro do reader vai estar laranja. Os H1s que estiverem dentro de outras tags que não reader, não vão ser afetados. Então, se eu tiver H1 dentro de um article, dentro de uma side, dentro de um footer, esses H1s não serão afetados. O H1 dentro do reader vai ser afetado por esta regra aqui e vai ficar laranjado. Aqui nós vamos ver como que a gente pode estar ligando o nosso código HTML com o nosso código CSS. Como que eu posso ligar uma coisa com a outra? Eu tenho um código HTML, tenho um código CSS. Como é que faz essa relação? Como é que eu ligo um com o outro? Aí eu tenho 3 possibilidades. Tá? Eu posso fazer isso de forma inline, incorporado ou importado. O inline é o menos aconselhado, tá? Ele vai ser o quê? Eu tenho a tag P, por exemplo, uso o atributo style, e aí, igual, e aqui dentro da aspa eu vou colocar as regras CSS. Se eu tiver várias regras, separa aqui com 2 pontos. Então, eu posso colocar depois aqui, por exemplo, um font size ou outra regra qualquer, eu vou colocando aqui. Esse aqui é o menos aconselhado, por quê? Vamos supor que eu tenho uma página web e essa página tem lá 100 parágrafos. E aí eu quero colocar a cor amarela. Então, eu vou ter que fazer isso aqui em 100 parágrafos. Aí vamos supor que eu coloquei amarelo em tudo e depois eu estou fazendo um site para uma empresa, depois o dono da empresa chegou para mim e falou assim, não quero amarelo não, eu quero azul. Eu vou ter que mudar isso aqui nos 100 parágrafos, tá? Então fica meio inviável. O incorporado, mais interessante, tá? Eu vou, dentro da tag read, tá? Eu vou colocar a tag de style, a tag de estilo. E aí eu falo o tipo, que é um texto CSS, media all, tá? Esses 2 atributos aqui são opcionais no HTML5. Então, media all é para dizer que são todas as mídias, tá? Que serve para monitor, serve para televisão, serve para impressora e etc. Então, eu uso isso aqui, né? Media e all todos. Então, dentro da tag read, eu coloco a tag de estilo. Aqui vai ter outras tags, tá? Aqui é só um trecho. Aqui você continua tendo title, o meta com charset, etc. Né? Então, aqui dentro eu falo, e aqui dentro dessas tags de estilo, eu vou colocar as regras CSS. Então, por exemplo, aqui, para esta página, eu estou falando P color blue. Então, todos os parágrafos que eu tenho nesta página terão a cor azul.
Se o dono da empresa vier para mim e falar agora, ó, muda aí, não quero azul, quero vermelho, basta trocar aqui para o red e pronto, tudo na página já vai ficar funcionando. Tem um inconveniente também. Por exemplo, vamos supor que as minhas páginas têm 100 parágrafos, só que eu tenho, sei lá, 50 páginas. Né? Se eu tenho 50 páginas e o dono falou, ó, muda lá para outra cor, muda para vermelho, eu vou ter que ir em cada uma das 50 páginas e mudando isso aqui para vermelho. Tá? Aí fica um pouquinho chato também. Né? Então tem uma forma melhor ainda para a gente poder estar trabalhando com CSS. A melhor forma é o importado, mesmo porque no importado eu vou separar o que é código HTML do código CSS. Aqui a gente vê que mistura. Ó. Eu tenho P, né, style aqui é HTML. Isso aqui é CSS. Então está misturado CSS com HTML. Isso não é muito legal. Aqui da mesma forma, eu tenho um pouco aqui de HTML, a read, style, e tenho aqui uma regra CSS. Então eu tenho CSS misturado com HTML. No importado não, fica tudo separadinho. Vamos dar uma olhadinha. Então no CSS importado, eu vou ter um arquivo HTML e vou ter um arquivo CSS. São dois arquivos separados. Lá no arquivo HTML, dentro da tag read, eu vou colocar esse trecho aqui, essa tag, a tag link. Link, rel, style sheet, então folha de estilo, tá? Tipo, texto CSS, href, aí aqui vem o nome do meu arquivo CSS. Eu estou supondo que este arquivo aqui chama estilo CSS e está na mesma página que este documento HTML. Se tiver na mesma página, então basta colocar aqui o nome dele. Se estiver em pasta separada, especifica o nome da pasta, tá? Então estilo CSS e mídia all para todas as mídias. Tá? No HTML5, o tipo aqui é opcional. Esse mídia all fica opcional porque aqui eu estou falando que é todos, tá? Mas se eu quiser especificar algum específico, impressora, monitor, aí eu coloco ele. Tá? Então, eu vou linkar esta folha de estilo. E eu coloco esse trecho de código em todas as minhas 50 páginas, ou quantas páginas forem. Aí lá dentro da folha de estilo, eu falei aqui que a cor é verde e o tamanho é 12. Se em algum momento o dono da empresa veio para mim e falou, não quero a cor verde, eu quero a cor azul. Então eu venho aqui, mudo aqui para azul, e todas as minhas páginas, todos os parágrafos das páginas, tudo já vai ser mudado automaticamente, vai estar tudo funcionando. Tá? Então é muito mais prático usar um importado por conta disso e também por separar o código HTML do código CSS. Isso aí fica bem mais interessante. Ok, pessoal? Então, ó, por enquanto é isso. Próximas aulas a gente vai ver exemplos práticos disso aí, né, como que a gente pode escrever as nossas páginas HTML e também colocar os nossos códigos CSS. Um abraço, até a próxima.